O capítulo 1044 trouxe uma revelação que abalou toda a comunidade de One Piece. A Gomu Gomu no Mi nunca foi de fato a Gomu Gomu no Mi. Ela não é nem mesmo uma fruta paramécia. Na verdade, estamos falando da Hito Hito no Mi, modelo mitológico Nika, o deus do sol. Um fruto lendário que o governo mundial tenta obter há séculos, mas por algum motivo, como se fosse a própria vontade da fruta, nem o governo, nem os Gorosei nunca conseguiram esse feito. E justamente isso também levantou muitas dúvidas justas. Seriam os 5 anciões simplesmente despreparados? O quão compartimentalizadas são certas informações do governo e como é possível tomar decisões nessa situação? Por que nunca capturaram Luffy e tentaram extrair a sua fruta ou somente matar ele mais cedo? Afinal, se eles sabiam que a Gomu Gomu no Mi na verdade era uma fruta lendária, tentar prender o pirata que estica e sai por aí gritando Gomu Gomu no! Pode parecer interessante. Talvez desde Alabasta, no conflito com o Smoker, a Marinha e o governo já tivesse noção do paradeiro da Gomu Gomu no Mi. E mesmo assim, só a partir do capítulo 1037, eles receberam as informações, ou talvez até as ordens, para que a luz do Chapéu de Palha seja completamente apagada. E temos uma cronologia de eventos que é bem curiosa e incerta. No capítulo 908, nós observamos pela primeira vez algum tipo de subordinação dos 5 anciões. Uma subordinação é um personagem que até então nem fazíamos ideia que existia e que pudesse ter tanto poder, aquele que senta no trono vazio, Insama. Só que antes, no capítulo 907, nós temos lá Shanks, o ruivo, batendo um papinho com Gorosei e querendo contar pra eles sobre um certo pirata, né? Bom, contar pra eles. Discutir a respeito, né? Vamos pegar leve com o ruivo. Bom, o fato é que o Oda é um mestre em usar roteiro para desviar a atenção do leitor, ou levá-los a tomar conclusões precipitadas pela maneira que os fatos são apresentados. E o quebra-cabeça da fruta da borracha parece ser a oportunidade perfeita para fazer esse talento brilhar. Shanks entregou o Luffy de bandeja para o governo mundial. O governo é simplesmente burro por nunca ter percebido que uma fruta tão importante estava debaixo do seu nariz? Bom, hoje vamos levantar as hipóteses, tentar entender o que veio por trás dessa decisão e se de fato o Oda perdeu a mão na escrita ou se ainda tem muita água para rolar. Fala galera, Chapéu de Palha aqui e eu sou o Derek, mas para tudo porque a gente tem um lançamento, um anúncio lendário. A loja chapéusdepalha.com está ao vivo e você pode comprar coisas incríveis, coisas maravilhosas, como, por exemplo, uma eco bag dos Piratas do Sol, a caneca da Gomu Gomu no Mi, até camisas como essa da patinha do Kuma, modelo infantil, masculino, feminino, unissex, casaco, moletom, até avental do Gentle Cook e outros designs exclusivos que fizemos com artistas maravilhosos, incríveis. Então, checa aí, chapéusdepalha.com, é a culminação do sonho de 400 mil inscritos. Agora, uma lojinha com roupas de One Piece que a gente pode mostrar nosso amor, nossa paixão e vestir na rua tranquilo, porque sabe que a roupa é bonita. Então, faz isso, dá slap no like, se inscreve e, cara, relaxou. Vamos pro vídeo que vai estar bom demais. O capítulo 1037 contém a frase mais importante para entendermos por que o Gorosei nunca deu o peso ao Luffy que ele merecia, se eles realmente acreditavam ser possível que ele tivesse uma fruta tão importante. A surpresa ao dizer que aquela fruta é uma lenda, até para nós, indica que até mesmo entre os Gorosei existe a dúvida sobre a existência da fruta. Isso é debatível. Talvez eles realmente tenham conseguido apagar esse nome da história, porque o governo mundial é a organização que controla a história. E se você controla a história, controla a verdade. Tanto controla a verdade que um possível perigo existencial para a organização pode ser deixado para trás sem hesitação. Quem não sabe, não teme. E um pequeno adendo histórico, durante a Segunda Guerra Mundial, ali entrando em 42, antes da Operação Fall Blau, que era a operação onde Hitler atacaria a União Soviética pela primeira vez na guerra, porque antes eles eram aliados segundo o Tratado Ribbentrop-Molotov. Segundo os historiadores, e eu vou deixar o link na descrição, o Stalin tanto não quis acreditar que a Alemanha ia trair a União Soviética e atacar naquele momento, que mesmo com vários reportes de inteligência, ele recusou mover tropas e fazer preparações defensivas justamente para não atiçar
o exército nazista. Então, várias vezes na história, líderes puderam ver a verdade, mas preferiram também não acreditar. Mas antes de irmos ao fundo nos detalhes entre o que o Gorosei sabia ou não sabia durante a Batalha de Wano, vamos dar um passo para trás e tentar ter uma perspectiva maior do mangá. One Piece existe há mais de 2 décadas, sendo que o primeiro capítulo foi lançado em julho de 97. Mas quando falamos de tempo real de aventura dentro do universo, os Chapéus de Palha só estão navegando há um pouco mais de 2 anos e meio, considerando ainda que 2 anos são só do time skip. Durante esses 2 anos de time skip, o governo provavelmente não fazia ideia onde o Luffy estava. Apesar que eu acredito que eles suspeitavam que ele podia estar por aí, considerando que tinha um ex-Chichibukai que virou robô, protegendo o veículo do Chapéu de Palha que estava estacionado por ali. E o Kuma provavelmente defendeu o Sunny pelos 2 anos completos. Pelo menos é isso que o Frank diz lá no capítulo 603. A gente não tem noção exatamente quando ele chegou lá, mas a gente sabe que já na Batalha de Sabaody, ele foi falar pro Rayleigh no ouvidinho, cochichou: "Eu sou um oficial do Exército Revolucionário." E aí já, play. Rayleigh pegando leve com Kizaru, né? Porque a gente sabe que nível Yonkou tem dessas coisas. Rayleigh nível Yonkou, Giga Chad. Mas o fato é que a sua missão era proteger o Sunny até que um dos Chapéus de Palha retornasse e ele ficou lá até o fim. E um dos pontos da teoria repousa justamente na incerteza dos fatos em que vivemos na Grande Roda. Por mais que a Marinha já tivesse o desejo de capturar Luffy, é difícil ir atrás de alguém que está navegando constantemente por diferentes ilhas e reinos da Grand Line. A gente sabe que teve uma crescente, uma escalada do Luffy que foi ganhando relevância com o tempo. E essa escalada também passa pelo governo mundial não ligar muito para ele no início. O primeiro grande evento que o Luffy participa é quando ele derrota o Crocodile. Nesse momento a Marinha já pode ter ficado bem ressabiada, porque o Crocodile é um Chichibukai, o Crocodile era alguém que tinha já um renome, que tentou enfrentar a Barba Branca em certo momento, já tinha toda uma bagagem, todo um conhecimento. Então, um novato que derrota um Chichibukai, óbvio, chama muita atenção, e o mangá reportou bem isso. A gente tinha o Smoker e vários oficiais da Marinha lá, e fora isso também tinha o Ace lá. Isso não é claro, mas provavelmente nessa altura eles já deveriam saber que ele era filho do Roger. Então, mais um motivo para o governo já ter seus olhos nesse incidente. E por mais que os Gorosei e o alto escalão do governo e da marinha, no geral, provavelmente saibam da existência das Ilhas do Céu, não tinha muito como rastrear o Luffy por lá, muito menos ordenar uma captura ou algo assim. E é importante dar ênfase nisso, nessa altura eles já tinham noção da Gomu Gomu no Mi, eles já sabiam que o Luffy era usuário da fruta da borracha, porque ele é o pirata que estica. Ele sai por aí fazendo Gomu Gomu no! Antes de derrotar as pessoas importantes para o governo mundial, como o Chichibukai, por exemplo. Eu imagino que nessa altura eles já tinham noção que a fruta da borracha era a fruta do Luffy. Em sequência, temos a saga de Water 7 e todo o arco de Enies Lobby. É bem óbvio que nesse momento o grande alvo do governo mundial é a Robin. É por ela que todo o conflito acontece, pela vontade de poder reescrever a história em conteste, matando aquela que poderia enxergar a verdade e decifrar as mentiras cravadas pelo governo, lendo os poneglyphs. E é pela Robin também que o Aokiji encontra os Chapéus de Palha pela primeira vez. Por algum motivo, o governo quisesse capturar o Luffy naquela altura, eles tranquilamente poderiam. E a gente tem que lembrar também, os almirantes são uma ferramenta direta dos dragões celestiais. Se Insama, que provavelmente representa o ápice, o cume dessa classe, quisesse capturar o Luffy, ela poderia, ou ele, poderia tranquilamente escolher um almirante e falar: amigo, pega, Pokébola, vai. Kizaru Bola, vai. Aokiji Bola, vai. Por quê? Porque os almirantes trabalham diretamente para os dragões celestiais. Insama vai ser o ápice dos dragões celestiais. É só pegar, tá na mão. Só que não foi isso que aconteceu, porque, obviamente, Insama não queria naquela altura capturar o Luffy. E depois do arco de Enies Lobby, nós temos os acontecimentos hiper importantes, onde o Barba Negra captura o Ace, entrega para a Marinha para conseguir um convite para entrar nos Chibukais, para poder obter acesso a Impel Down, para poder recrutar tripulantes poderosos e depois matar e roubar a Gura Gura no Mi de Barba Branca. Puta que pariu, merda, fiz merda. Puta que pariu, chutei o café. Um plano genial, realmente, Kurohige, né, o Barba Negra dando um nó tático nos seus oponentes. O Luffy participa da guerra de Marineford ativamente, o Akainu não poupa esforços para matar ele,
Mas aí é uma coisa pessoal do Akainu, aparentemente, né? Porque ele estava querendo erradicar a linhagem do homem mais procurado do mundo, matar o filho de Dragon. Depois disso, Luffy escapa com a ajuda de Shanks, Buggy o lendário, Jinbe, Crocodile, Law e praticamente todos os aliados do Barba Branca. Ivankov também. Mas mesmo assim, à beira da morte, se não fosse o Law, com a sua fruta roubadíssima e seus equipamentos médicos avançados, provavelmente nosso protagonista teria batido as botas. Então é curioso como naquela altura a sede de sangue do Akainu podia ter resultado numa grande vitória para Insama sem ela nem saber. O governo mundial poderia ter mandado um almirante atrás do Luffy. E de certa maneira tentou, porque o Akainu estava lá e ele estava atrás do Luffy, mas não pelas ordens do governo, pela sua própria justiça absoluta e a maneira que ele se porta sendo almirante. Depois disso a gente tem as 16 badaladas, tem Marineford e o Luffy desaparece. 2 anos depois, quando o governo mundial não sabia de fato o paradeiro do Luffy, onde ele treinava com Rayleigh, acaba o time skip e aí também, de novo, continua muito difícil pegar o Luffy. Primeiro ele vai para a Ilha dos Tritões, que além de ser um lugar meio isolado, ainda é 10 mil metros de profundidade. Depois temos Punk Hazard, que é uma ilha do governo, mas não é, né? Porque o Caesar Claw opera lá clandestinamente e o Law também usa aquele território para seus experimentos e para seus planos futuros. Então, outro lugar que o governo mundial não tinha quase nenhum alcance. A Marinha entra lá com o Smoker e o G5 e eles tomam uma sova de todo mundo. De Vergo, de Law, de Doflamingo, do Shinokuni, do Caesar Clown, enfim, eles apanham de tudo quanto é lado. Mas aí talvez seja culpa do Smoker e não do governo, né, coitado. Depois temos Dressrosa com o Fugitora e claramente, para ele, não é uma prioridade capturar o Luffy. Mas aí também não sabemos o quanto o próprio Fugitora pode ter desobedecido às ordens ou passado até informações imprecisas para poder salvar o Lufão, como recompensa pela sua bondade em contar para um pobre velhinho cego que estava sendo trapaceado em um jogo de azar. E claro, ele não era um pobre velhinho cego, mas a gente entende, né? Os almirantes têm uma certa autonomia e nessa altura o Fugitora tá fazendo uma parada que vai contra o Akainu. E mesmo assim ele segue e faz. Então dentro da própria marinha tem dissidência. Então a maneira que o governo mundial poderia deixar de capturar ou não a fruta fica bem nebulosa nessa altura. Depois disso o Luffy ficou praticamente inalcançável. Com os arcos de Zou, onde ele estava nas costas de um elefante lendário que fica vagando sem rumo pelo Novo Mundo. Whole Cake Island, quando ele estava no território de um Yonkou, e por mais que a astúcia estivesse lá representando a Cipherpole, a Egg Zero, seria extremamente arriscado tentar fazer qualquer coisa com o Luffy que chamasse atenção para o disfarce da agente. Em relação a isso, a gente tem embasamento do capítulo 1044, porque mesmo depois do Chapéu de Coco fazer aquela maltretagem para matar o Luffy, os anciões ainda estão se perguntando se foi a decisão correta, por tanto evocar a ira do Kaido, quanto ter perdido um agente valiosíssimo. É uma situação completamente análoga à de Stussy durante o casamento em Whole Cake Island. Só que se você for pensar, o governo realmente tomou essa decisão nessa altura por algum motivo. E claro, essa é a informação de que a Gomu Gomu no Mi, na verdade, despertada, é a Zoan Hitohito no Mi, modelo mitológico Nika, Deus do Sol. E aí, lógico, temos o Arco de Wano, onde o governo mundial também tem muito pouco acesso. O próprio Akainu não tem noção da força dos samurais que habitam lá. E mesmo com os agentes da Cipherpole que estão lá negociando com Orochi e tudo mais, é bem claro que não existe uma ordem prévia para matar o Luffy. Tanto que no 1038, o Chapéu de Coco faz uma cara super surpresa quando a ordem chega. A minha impressão é que o governo mundial não sabia sobre o despertar da fruta. E essa informação chegou muito recentemente até ele. Acho que é a única maneira do Oda amarrar o fato de que o governo já teve um dos seus maiores alvos em mãos tantas vezes e nunca conseguiu capturá-lo. Fosse com Aokiji e Enies Lobby, Marineford com os 3 almirantes, ou até em Sabaody com Kizaru, o governo nunca conseguiu capturar o usuário da Gomu Gomu no Mi, porque eles não estavam atrás do usuário da Gomu Gomu no Mi. Na minha cabeça, eles só achavam que era a fruta da borracha mesmo, e tudo bem, não tinha noção de que era a Hitohito no Mi, modelo mitológico Nika, Deus do Sol. Até porque esse nome é muito grande para lembrar, né? Como que o governo não agiu antes? Não faz sentido. Eu acho que o pirata que o Shanks fala, ele ter sido o dono anterior da fruta, né? Teve o governo mundial, que era dono da fruta, e depois o Shanks roubou especificamente a Gomu Gomu no Mi. Ele foi lá conversar com os Gorosei, e logo depois isso se alinha já a Insama tá com os cartazes de recompensa do Luffy, Shirahoshi e Barba Negra, e depois ter toda aquela questão da luz que é apagada. Que luz você quer apagar? Luz ter essa relação, né, de obscurantismo, de você esconder a história atrás das trevas.
A história que talvez seja tão bem escondida que o próprio governo mundial não tinha noção. Os anciões não queriam acreditar ou talvez nunca tivessem acreditado que existia esse fruto. Só que aí, quando virou papo reto, quando eles realmente entenderam, caraca, isso aqui é muito sério, eles já desesperadamente tentaram uma solução em cima da hora, porque eles não tinham noção que Luffy ia estar naquela altura do campeonato lutando contra Kaido tão equiparadamente, a ponto deles terem que interferir. É isso, eu acho que não faz sentido o governo sempre ter sabido. Eu acho que pode ser uma questão de compartimentalização de informação dentro do governo mundial, porque se você está querendo ter um regime autoritário que esconde a verdade, não é legal todo mundo ficar sabendo de tudo, principalmente a elite da elite, porque eles podem se tornar um perigo para o próprio autocrata. E é isso que Insama provavelmente também tem muito medo, afinal ninguém nem sabe que ela existe, se ela sumisse, ninguém ia dar falta. Esse foi o vídeo. Checa a loja, gente. Camisas, canecas, aventais. Gente, a camisa do Kuma é muito irada. Você pode comprar para seu filho, para sua filha. Você pode pegar e fazer. Criança, você agora vai ser otaku. Você, se for criança, também pode ter. Você, se for adulto, também pode ter. Eu saio na rua com roupa de One Piece? Saio. Quem me encontra no Lollapalooza sabe. Então, gente, é isso. Muito feliz que a loja tá on. Eu e Lipe trabalhamos muito nela. Vamos que vamos. Chequem aí tudo. Deem essa moral. Esse foi o vídeo. Checa o link na descrição também. E é isso, galera. Valeu!